Fala Dev, hoje é terça-feira, então é dia de Flutter, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que a gente consegue colocar dois list views, um dentro do outro, como se fossem dois list views aninhados, beleza? Não sai daí! Show de bola! Então, para lembrar, como agora sempre, toda terça e toda quinta-feira teremos novos vídeos, tá? Então se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque mesmo eu postando nas minhas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, ele não entrega para todo mundo que tá inscrito lá. Então, para você não perder nenhum vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas atualizações, tá bom? Então, assim, toda terça-feira, praticamente certeza que a gente vai ter um videozinho de Flutter e na quinta-feira eu vou dar uma variada, talvez eu traga uma coisa de carreira, alguma coisa de servidor ou algumas outras coisas, mas vai ter vídeo sempre toda terça e quinta-feira. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, a minha ideia é trazer para vocês como que a gente constrói dois list views alinhados, né? Alinhados que a gente fala, né? Como se fosse um dentro do outro. Por quê? Porque isso no Flutter a gente tem um problema. Se eu colocar dois scrolls, vamos dizer assim, um dentro do outro, ele vai fazer o quê? Ele vai dar erro, ele vai falar assim, ó, você não pode ter um scroll num cara que é uma lista dinâmica. Então ele tem alguns probleminhas aí em cima disso. Então a ideia é trazer para vocês como que a gente implementa isso, como que a gente resolve isso. E não sai daí, assiste o vídeo até o final, que no finalzinho a gente vai ter um bônus, tá? Que eu vou implementar com vocês um custom scroll view com slavers, os slivers, né? Que são os caras para fazer aquele, como se quando você quer, por exemplo, fazer uma barra de rolagem onde você coloca uma imagem e quando você rola ela para cima, ela fica a barra de rolagem. Mais ou menos como que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos como que isso funciona. Tá bom? Para você ver como é que vai ficar. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Como sempre, bora pro código. Show de bola. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto. Então Ctrl Shift P, New Project. Esse projeto a gente vai chamar de List View Aninhados. E vamos salvar ele aqui dentro de Downloads, como é de praxe. Show de bola, ele já está criando aqui o projeto. Vamos abrir aqui. E enquanto ele compila, vou remover os comentários, as coisas que a gente não vai utilizar, tá? Como sempre, eu vou remover toda essa parte aqui, que eu não gosto de dois widgets ou duas páginas dentro do mesmo... Não gosto de dois widgets, duas páginas no mesmo arquivo, então eu vou remover esse stateful aqui. Vou colocar aqui um container só para não dar erro, tá? Eu vou aumentar aqui a fonte para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor o que a gente vai fazer. Então, beleza. Então, a ideia é a gente colocar dois list views aninhados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma nova página, né? Então, vou chamar de home.dart, tá? Stateless, né? Vamos criar ela como stateless inicialmente, homepage, ok, beleza. Aqui vamos importar o material, por isso que ele está dando erro, importar o material e, ótimo, vamos vir aqui no nosso main, vamos colocar aqui homepage, que é a nossa página, e já vamos implementar aqui, só para não ficar aquela tela preta, scaffold com o home sendo um container. Body, na verdade é body, né? Body sendo um container. Tá? Só para não ficar aquela tela preta, vamos entrar aqui no nosso Visual Studio Code, criar um launch de execução e F5 aqui para ele rodar lá no nosso emulador. Enquanto ele compila, vamos deixar ele compilando aqui. Show de bola. Startou nossa aplicação aqui. Então vamos lá. Para criar o nosso
nosso list view, para a gente ver a coisa acontecendo, eu vou criar duas listas, tá? Uma lista externa e uma lista interna. As duas, eu vou colocar uma lista com 10 elementos externo e uma lista com 5 elementos internos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse um agrupador, como se uma lista externa tivesse mais 10 itens de uma lista interna, como se fosse categoria itens, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu vou criar aqui um list de string, que vai ser lista, vamos colocar como categoria. Vamos fazer como se fosse categoria e produto. E a mesma coisa para uma outra lista, que seriam os itens, tá? A gente não vai fazer um link entre elas, porque a ideia é apresentar a questão do list view, tá? Então eu vou criar duas listas aqui. Para criar isso, eu vou criar um construtor, né? Então eu vou criar aqui um construtorzinho, generate construtor. Ok, eu não vou receber esses parâmetros, que eu vou gerar eles aqui, tá? Então, a minha ideia aqui vai ser categoria é igual a list.generate 10 itens e o generate, que vai ser o i, que é o item que ele vai me colocar aqui, eu vou retornar como se fosse categoria $i, tá? Então, beleza, já gerei a primeira lista e agora eu vou gerar a lista interna, que seria os itens. Então, itens, generate 5 itens, vai ser item. I. Show de bola. Faz de conta que isso aqui vão ser categorias linkadas, tá? Então, na verdade, as duas listas é mais para a gente exemplificar aqui. Ok, então temos as nossas duas listas aqui. Aí a primeira coisa que a gente vai implementar aqui, vamos colocar aqui um safe area, só para não ficar sobrepondo, né? Então o título lá, vamos dizer assim, a barra aqui em cima, não ficar sobrepondo ela. Então vou colocar um safe area, só fazer um teste aqui, beleza, já está aqui. Dentro do safe area vamos colocar um container, a gente colocar um padding aqui, padding sets all de 10. Pronto. E dentro aqui do cara, vamos colocar o list view.builder, tá? Ele pede a implementação de um método. A gente tem contexto e index, certo? Seriam os dois parâmetros que a gente vai utilizar. Como eu não vou utilizar o contexto, eu jogo o contexto sempre como underline, porque eu não vou utilizar ele para ele não dar conflito com os de cima, então para não ficar ocupando espaço também, eu jogo ele dessa forma, tá? Então, beleza, nós já temos aqui. Vamos agora implementar nossa categoria, vamos dizer assim, tá? Então aqui a gente tem o builder e o builder tem um item count que a gente vai ser categoria.length, ok? Até aí, sem nenhuma novidade, vamos retornar aqui só um texto, text aqui de teste, só para a gente ver isso aqui funcionando. Ó, tá vendo que agora a gente tem aqui 10 vezes escrito teste, ok? Então, é agora que a gente começa a implementação. Nossa implementação vai ser, a gente vai colocar aqui, vai ser um column, tá? Com childrens, ok? No childrens, o primeiro elemento vai ser o título, então eu vou pegar lá esse cara aqui, ó, categoria ID, então eu vou pegar categoria index, ok? Então ele já vai pegar aqui, ó, categoria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vamos colocar um padding aqui na nossa categoria, só para ficar com um espaçamento um pouquinho melhor. Vou alterar aqui o texto dela, text style, para deixar um tamanho um pouquinho maior do nosso font size. Então vou fazer um font size 15, vou colocar um 20, vai, 20. E vou deixar, como ele é título, eu vou deixar ele com font age de bold, né? Então font age bold, ok, beleza, implementamos aqui o nosso título, legal. Agora que a gente começa a brincadeira, agora a gente precisa implementar a nossa segunda lista. Então, na categoria 0 eu vou colocar 5 itens, na categoria 1 eu vou colocar 5 itens, e assim
por diante. Então, o segundo elemento do nosso column vai ser um outro list view. Ponto builder, da mesma forma, então, underline e index. E nele eu vou retornar um teste. Ok? Então, aí aqui, como ele não tem nada, ele não deu nenhum erro. Então, item count vai ser items.length. Implementamos aqui, já implementamos o nosso segundo list view. Ok, vou colocar uma vírgula aqui para ele identar. Ok, vamos rodar isso aqui. A gente vai dar um hot restart, um restart na aplicação e vai ficar uma tela branca aqui. Por quê? O que acontece? É aí que começam os nossos problemas. Se eu tirar esse list view aqui, você vai ver que vai funcionar. Por quê? Porque ele sabe o tamanho da tela que ele está imprintando. Então, quando eu coloco um outro list view aqui, o que o Flutter vai fazer? Ele vai tentar renderizar, só que ele vai falar, pô, você tem um outro cara aqui que ele é dinâmico. Então eu não consigo calcular o tamanho máximo da tela para eu poder fazer a montagem dos dois elementos. Quando você precisa de alguma coisa nesse tipo, tem um parâmetro que você passa aqui no list view, no builder, no list view builder ou no list view normal mesmo, que é o shrink wrap. Esse cara, por padrão, ele é falso. Qual que é a grande funcionalidade dele? Tá? Ele é responsável por o quê? Para ele recalcular, faz com que o list view recalcule toda vez que ele montar um elemento, ele recalcula o list view como um todo, o tamanho dele. Tá? Isso é o que faz as coisas funcionarem. Então, assim, a gente precisa colocar isso nos dois elementos. Por quê? Porque os dois elementos são dinâmicos. Então, colocando esse parâmetro, o que ele vai fazer? A cada item builder, a cada item que ele montar, ele vai recalcular todo o tamanho da tela. E aí ele consegue montar todo o list view como ele deve. Tá vendo aqui, ó? Só que aqui nós temos um probleminha. Você vê que a rolagem fica meio esquisita, ó. Ele não rola, depende de onde ele está. Se eu clicar na categoria e girar, eu consigo fazer a movimentação. Se por acaso eu cliquei dentro, ó, você vê que ele faz uma movimentação dentro do list view. E não é esse é o principal problema quando a gente coloca dois list views alinhados, coloca um dentro do outro, tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso alterando o scroll. Então a gente vai falar assim para o list view, falar, ó, list view, não quero que você tenha scroll, não quero que você interno aqui, ó, tenha um scroll, porque se você tiver um scroll, você me atrapalha na hora de eu mover o scroll principal, tá? E como que a gente altera isso? A gente vai no nosso list builder interno, por exemplo, e a gente implementa um cara que chama physics, tá vendo? É scroll physics. É o physics, então ele vai falar assim, esse é o cara que vai dizer qual é o tipo de scroll que a gente quer. E o tipo dele vai ser never scroll physics. Então eu não quero que ele tenha um scroll físico. Então, ó, você vê que agora resolveu aquele problema todo que a gente tinha. Ó. Eu posso mover aqui, esse cara interno não tem mais um scroll. Então ele não atrapalha o scroll do list view externo. Então o list view externo tem o seu scroll bonitinho e funcionando. Então essa é a manha quando você precisa colocar um list view dentro do outro. Primeiro você precisa pedir para ele recalcular o shrink wrap, que ele vai recalcular toda vez que ele é montado, então ele vai recalcular o lista para conseguir ter o tamanho, atingir o tamanho certo na nossa lista, então ele vai fazer isso sempre, tá? E o outro cara é no list view, ou nos lists views internos, todos eles, se você tivesse mais um aqui, a gente ia colocar aqui never scroll physics para todos eles, tá? Eu vou tirar esse teste aqui que a gente tem que implementar direitinho, então é item, pega o index dele, então ele vai ficar item 1, item 2, item 3, items, né? Não item, então vai ficar 0, 1, 2, 3, vamos colocar aqui um padding nele também, só para ficar bonitinho. Então, ó, tá bonitinho aqui. Na verdade eu não vou nem colocar um padding, vou colocar um list style, que aí esse cara é o cara que deixa bonitinho mesmo. Ó, pronto, aí agora a gente tem a nossa lista aqui mais bonitinha. Então, ó, tá vendo? Resolvemos o problema da nossa lista.
Show de bola, né? Então essa é a ideia do vídeo de hoje, da lista alinhadas. Mas agora, como um bônus, conforme prometido, agora a gente vai implementar os slivers, aquela funçãozinha que quando você tem aqui uma imagem, quando você rola ela para cima, ela diminui até virar a barra de rolagem, tá? Então, para a gente implementar isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é adicionar um cara que chama Custom Scroll View, tá? Esse cara, ele é o cara que agora a gente vai customizar a nossa scroll. O que ele faz? Ele basicamente nos dá a possibilidade da gente controlar o scroll. Então assim, eu receber notificações quando o scroll está sendo movimentado. Isso é muito útil quando a gente quer utilizar, por exemplo, para uma lista infinita. Não é o nosso caso, a gente não vai fazer isso agora, por isso é um caso para um outro vídeo, mas a gente vai utilizar ele para colocar os slivers, que é o cara que faz esse efeito bonitinho que a gente precisa, tá? Então eu vou só recortar esse list view todo aqui para remover, porque o scroll view não tem child, tá? Ele tem um outro cara aqui. Então, custom scroll view e beleza, ele tem outro cara aqui. Então, o primeiro cara que a gente vai implementar aqui é os slivers, tá? Que é um array. Beleza? Então a gente vai implementar aqui os slivers. Vou só deixar esse código copiado aqui, né? Só para a gente não perder o que a gente estava fazendo. Então beleza. Então a gente tem aqui slivers, tá? Primeira coisa que a gente vai implementar é o sliver app bar, que é o cara que vai ficar na parte superior, ele vai estender e ele vai contrair conforme a gente vai movimentando, tá? Esse cara é o sliver app bar. O sliver app bar, ele tem um pinned igual a true, que esse cara é o cara que, vai fazer com que a barra de rolagem fique, né, na parte superior. Aí a gente tira aqui esse padding, por quê? Porque ele fica bonitinha. Então pinned igual a true, para na hora que eu mover ele para cima, ele pinar ela, vamos dizer assim, deixar ela fixa, tá? A gente vai falar o quanto que ela vai se estender, então a expanded edge de 200 pixels, por exemplo, a gente vai deixar, tá? E o flexible space. O que esse flexible space faz? Ele é o cara que vai customizar o nosso sliver, né? Vamos dizer assim. Esse é o cara que vai colocar o título e a gente vai colocar um background de imagem, tá? Uma imagem depois. Então, flexible space, então vai ser um flexible space bar, tá? Que é um espaço de barra flexível, tá? Traduzindo ao pé da letra. Então, ele vai ter um text que vai ser app bar list view aninhado. Então, se eu salvei, ó, você já vê que ele já colocou aqui, ó, e ele já, se eu mover para cima aqui, você vê que ele vai mudar para cá. Como a gente não tem nenhuma lista aqui embaixo, eu não consigo mover, ele volta para o tamanho normal porque eu não tenho nada, mas eu movo ele, você vê que ele já fica com a app bar lá em cima, tá? E vamos colocar um background, a gente vai colocar um image.assets, então a gente vai pegar uma imagem aqui, tem uma imagenzinha bonita preparada aqui para a gente colocar. Então, deixa eu pegar aqui, onde está? Aqui. Vamos pegar essa imagem aqui, vamos criar uma pasta aqui fora que vai ser Assets, e dentro de Assets eu vou abrir aqui e vou colar a nossa imagem aqui. Então agora nós temos a imagem aqui, a gente precisa ir lá no nosso PubSpec, aqui em Images, comentar isso aqui, então a gente vai ter aqui Assets, barra. Então, beleza, ele está fazendo o get de novo, então a gente vai ter aqui, vai ser barra assets, barra img2.png, JPG. Então, deixa eu só fechar aqui esses caras aqui. Então, a gente vai ter que fazer um restart, porque o hot load não vai recarregar a aplicação, então ele não vai carregar a imagem de novo para a gente. Show de bola, então aqui sincronizou.
A imagem está aparecendo ainda aqui, meio esquisita. Vamos alterar aqui o fit dela. Então, box fit cover, para ele tomar toda a tela da nossa tela aqui. Então, legal, ele já aparece aqui um app bar, está aparecendo aqui a nossa imagem. Se eu movimentar para cima aqui, ele vai movimentar até ficar lá. Então, parte do nosso código já está funcionando. O próximo sliver que a gente tem que colocar é um sliver list. Tá? Por que o sliver list? Existem vários. Existe o sliver grid e existe outros slivers lá. Você pode olhar na documentação, mas o sliver list é o cara que eu vou colocar uma lista ali dentro. Tá? Então, eu vou colocar eu posso colocar N objetos ali dentro. Eu vou colocar o sliver list justamente por causa disso, tá? Ele tem dois parâmetros, o delegate, certo? Ele tem o delegate e o key. Então a gente vai implementar o delegate. O delegate é sliver child list delegate, ok? Então vamos implementar esse cara aqui. Vou fechar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Legal. E o sliver list, ele recebe aqui como parâmetro um list de widgets. Então é uma lista, tá? Então vamos passar uma lista aqui para dentro. Esse aqui dentro a gente vai jogar todo aquele código do nosso list view. Então a gente vai pegar o nosso list view que a gente copiou lá e vai jogar ele aqui. Legal, show de bola, ó. Você vai ver que ele já está aqui funcionando. Só que percebe-se que agora a gente tem um problema, porque a gente tem um sliver child list view, a gente tem um list view, um sliver list que tem um scroll, então ele já tem o seu próprio scroll, e a gente tem um scroll interno aqui. Então, como a gente fez com o nosso list view interno, a gente vai ter que fazer com o nosso externo agora, porque a gente tem um cara acima, que é o cara que a gente quer que controle a nossa tela, tá? Então, é nessa hora que a gente coloca aqui e muda o list view para o no, never, scroll, physics. E isso vai fazer com que a nossa aplicação funcione. Então, ó, se a gente descer, ele mostra, se eu subir, se eu descer um pouquinho, ó, ele já mostra a nossa imagem de novo e assim por diante. Tá vendo que legal? Então, com poucas linhas de código, a gente consegue fazer isso que é o mais sensacional no Flutter. Se você fosse fazer isso aqui no Java, no Kotlin ou mesmo no iOS, nossa senhora, não seria uma coisa muito simples, teria N linhas de código para fazer isso. Então, com poucas linhas de código, você consegue fazer uma aplicação bonita desse tipo, né? A imagem aqui, ó, eu quero que ela movimente para cá. Isso acontece muito quando você quer fazer um detalhe de um estabelecimento, por exemplo, você coloca a imagem zona do estabelecimento aqui, na hora que ele vai subindo, ele vai diminuindo até ficar só a app bar bonitinha com os dados. Então, fica muito elegante, muito bonito e muito legal de se fazer, certo? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, dá o like no vídeo, compartilha, comenta, tá muito legal os comentários, tá sendo bem enriquecedor aí pra eu trazer mais conteúdos para vocês. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante para você não perder nenhum vídeo. As redes sociais, elas não entregam para todo mundo. Recebi várias reclamações nos meus directs, falando, pô, você postou um novo vídeo, eu nem vi, você não colocou nas redes sociais. Eu falei, putz, eu coloquei, mas o Facebook tem lá os algoritmos dele para entregar, porque ele quer vender, né? A principal fonte de renda dele é isso. Se eu pagar, ele vai entregar para todo mundo da minha página. Se eu não pagar, ele vai entregar para quem ele acha que seja interessante. Então se inscreve no canal para você não perder nada. Vai ter bastante coisa legal. E eu fiz uma pesquisa nos meus stores, então eu fiz uma pesquisa lá sobre as boas práticas em cima do Dart. Muita gente não conhecia que existia isso, nem que existia isso, muito menos a utilização disso. Então eu estou preparando uma semana de boas práticas para a gente construir. Estou vendo um formato aí para a gente fazer as boas práticas e já aplicar dentro do Flutter, né, dentro de um aplicativo. Então estou estudando uma forma aí. Então para você não perder nenhum vídeo, não perder essa semana que vai ser uma live, vou fazer uma live com vocês. Então se inscreve no canal, se ativa o sininho para você receber as notificações, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!